Pessoal, então vamos para mais uma aula do nosso curso Carreiras Policiais do Ares Concursos. Vamos falar hoje, tá? Hoje, então, estaremos mudando de tema, falamos sobre a aplicabilidade da lei penal na última aula, e hoje vamos iniciar a parte do crime, ok? Então, o título nosso lá dentro do Código Penal, hoje nós vamos iniciar a parte do crime. Hoje nós falaremos sobre alguns aspectos gerais do crime, ok? Então, vamos falar sobre alguns aspectos gerais para, na próxima aula, já ingressarmos aí na teoria geral do crime, que é o esqueleto aí, tá? A espinha dorsal do Código Penal, ok? Então, hoje vamos falar sobre alguns aspectos gerais, vamos falar sobre crimes comissivos e omissivos, crimes tentados e consumados, crimes que não admitem tentativa, vamos falar sobre a desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e crime impossível, certo? Então, primeira definição aí de crimes, primeira classificação, os crimes podem ser classificados em omissivos ou comissivos. O que é um crime omissivo? Aquele praticado através de uma omissão. Exemplo clássico aí, omissão de socorro. Então, deixar de prestar socorro. Quem deixa de agir quando previsto, ele comete um crime. E os crimes comissivos, por sua vez, são aqueles crimes que você pratica através de uma ação. Exemplo, o roubo, o homicídio, tranquilo? Então, crimes omissivos e crimes comissivos. Mas os crimes omissivos, eles se dividem em dois, igual está aí na nossa tela, olha. Nós temos os crimes omissivos próprios e os crimes omissivos impróprios. Crimes omissivos próprios é a definição que eu acabei de dar, aquele crime que está previsto nas leis penais e que você o comete através de uma omissão. Então, você deixa de fazer algo, você deixa de prestar socorro e, consequentemente, acaba cometendo um crime. Já o crime omissivo impróprio é aquele crime também chamado, né, de comissivo por omissão, é um crime comissivo. Exemplo, homicídio. Como é que eu pratico homicídio? Através de uma ação. No entanto, aquela pessoa que tem o dever legal, né, de garantia, aquela pessoa que tem o dever legal imposto por lei de evitar que o crime ocorra, ela também pode responder por aquele crime. Vamos pegar um exemplo aqui para ficar mais fácil a compreensão. Imagine que uma mãe saiba que o filho está sendo molestado, sofrendo abusos por parte de um vizinho. O vizinho, se é uma criança, né, se o filho é uma criança, o vizinho estaria cometendo o crime de estupro de vulnerável, previsto lá no nosso Código Penal. A mãe, ciente dessa situação, se ela não toma nenhuma providência para evitar que esse crime ocorra ou que ele continue ocorrendo, ela responde pelo mesmo crime. Então, olha, nós temos um crime comissivo, né, estupro de vulnerável, que é praticado através de uma ação. Mas a omissão de quem deveria agir para evitar que o crime ocorra ou que o crime ocorresse, essa omissão é relevante. E a mãe, nesse caso, responderia pelo mesmo crime, que seria o estupro de vulnerável. Então, nós temos um crime comissivo, que é praticado através de uma ação, mas nós temos a possibilidade de alguém responder por ele de maneira omissiva, em razão da sua omissão, quando tinha o dever legal de agir. Os crimes também podem ser classificados em tentados e consumados, ok? Crimes tentados e consumados. Vamos falar primeiro sobre os crimes consumados, tá? Então, crime consumado, aquele crime, né, que preenche todos os elementos descritos na lei penal. O autor atingiu o resultado, o objetivo, tá? Se não naturalístico, mas pelo menos houve uma relevância jurídica e o crime se consumou, ok? Então, crime consumado, tá? Aquele crime que foi concluído. Por sua vez, os crimes tentados são aqueles crimes, né, que por circunstâncias alheias à vontade do agente, por algo que o autor não esperava, ou não queria, não desejava, ele acabou por não se consumar. Para nós falarmos aí sobre os crimes consumados, nós precisamos fazer uma definição, nós precisamos estabelecer alguns conceitos, porque o momento de consumação dos crimes não necessariamente será o mesmo. Olha, crime aí, primeiro, crime material. Crime material é aquele crime aonde você tem um resultado naturalístico previsto e ele precisa ocorrer para que o crime se consuma. Então, eu tenho na lei o resultado previsto. Crime de homicídio, matar alguém.
Quando que ele se consuma? Quando a vítima morre. Crime material. Se a vítima não morre, o crime se consuma? Negativo. Qual é o objetivo do autor quando pratica o crime de homicídio? Matar a vítima. Se ele alcançou o seu objetivo, então o crime é consumado. Então, nos crimes materiais, nós temos a previsão de um resultado naturalístico. E esse resultado precisa acontecer. O que é um resultado naturalístico? É uma mudança no mundo exterior. Olha, a vítima estava viva, agora ela está morta. Por sua vez, nos crimes formais, crime formal, eu também tenho a previsão de um resultado naturalístico. Mas, mesmo que ele não aconteça, o crime pode se consumar. Exemplo clássico, extorsão mediante sequestro. Lá no homicídio, o objetivo do autor não era a morte da vítima. Na extorsão mediante sequestro, qual que é o objetivo do autor? Aferir uma vantagem indevida, geralmente pecuniária, geralmente dinheiro. O autor precisa receber essa vantagem para que o crime se consuma? Não. No momento em que o autor pede o resgate, o crime já se consuma, porque o crime de extorsão mediante sequestro é um crime considerado formal. Eu tenho um resultado previsto na lei, tenho um resultado, mas ele não precisa ocorrer. O autor não precisa alcançar o seu objetivo. Olha a diferença. No crime material, o autor precisa alcançar o seu objetivo, o seu intento, para que o crime se consuma. Nos crimes formais, o autor não precisa alcançar o seu objetivo para que o crime se consuma. Ok? Já nos crimes de mera conduta, então, olha, crime material, eu tenho um resultado, um objetivo previsto, um resultado naturalístico, e ele precisa ocorrer para que o crime se consuma. Nos crimes formais, eu tenho um objetivo, um resultado naturalístico, mas ele não precisa ocorrer para que o crime se consuma. Já nos crimes de mera conduta, eu nem tenho a previsão de um resultado naturalístico, tá? Invasão de domicílio, violação de domicílio. Olha, basta que o autor ingresse, entre no domicílio e o crime já se consuma. Eu tenho algum prejuízo no sentido de alguma mudança no mundo exterior? Não. O autor entrou, depois ele saiu. Danificou alguma coisa, algum bem? Né? Furtou, roubou algum bem? Não. Crime de mera conduta. O autor realizou a conduta, o crime se consuma. Os crimes culposos, a consumação ocorre no momento do resultado. Ocorreu o resultado, tá? Homicídio praticado na condução de veículo automotor. Né? O condutor, que por imprudência, imperícia ou negligência, acabou atropelando alguém e matando. Quando que esse crime se consuma? Com a morte da vítima. Momento consumativo desse crime. Os crimes permanentes, né? São aqueles crimes onde ocorre a consumação, mas a consumação se prolonga ao longo do tempo. Exemplo clássico, tráfico de drogas. O autor recebeu a droga na casa dele e armazenou ela. Quando que o crime se consumou? No momento em que ele recebe aquela droga na casa dele. Mas se ele ficou com ela um mês, o crime continuou se consumando. Então, o crime se consuma e essa consumação se estende ao longo do tempo, ok? Já nos crimes habituais, exemplo clássico aí, crime habitual, curandeirismo. Imagina que tem alguém vendendo uma erva lá na feira, dia de sábado, dizendo que essa erva cura essa, aquela outra doença, tá? Vai curar doenças aí doenças incuráveis, doenças que não tem cura. Pensa aí na doença que não tem cura. E aí o autor está vendendo aquela erva falando que aquilo ali vai curar. Curandeirismo, pode ser enquadrado em curandeirismo. O autor ia ali, um sábado apenas na feira, e vender, tá, aquela erva, por si só, já caracteriza o crime de curandeirismo? Não. Porque o curandeirismo é um crime habitual. Então tem que haver o quê? Uma habitualidade. Ele tem que ir esse sábado, próximo sábado, terceiro sábado, tá? Então, lá no terceiro sábado, muito provavelmente, já haveria o entendimento de que há uma habitualidade. Se é habitual, nesse caso, então, o crime se consuma, o crime ocorreu. Então, crimes habituais, a consumação se dá com a habitualidade. Quando fica configurada a habitualidade, o crime se consumou. Tranquilo? Já nos crimes tentados, já demos a definição. Para falar sobre os crimes tentados,
Primeiro, nós precisamos falar sobre o iter criminis. O que é o iter criminis? São as fases, as etapas do crime. Primeira fase, cogitação. Então, a primeira coisa que a pessoa tem quando vai cometer um crime é a ideia. Olha, vou roubar um banco. Ele teve uma ideia, então ele está cogitando. Segunda fase aí, preparação. Na fase de preparação, na fase de planejamento, o autor já começa a adquirir alguns materiais para executar o crime. Planejamento, fase de planejamento, preparação, tá? Planejamento / preparação. O autor começa a se preparar. Peraí, se eu vou roubar um banco, eu vou precisar de um carro, de uma balaclava, uma touca daquelas, uma touca ninja, vou precisar de luvas, vou precisar de um martelo, de um pé de cabra. Olha, a fase de cogitação e a fase de preparação, em regra, não são puníveis. Então, eu não puno a cogitação e nem a preparação. Por que eu falo que, em regra, eu não puno a preparação? Porque adquirir um veículo, se for um veículo lícito, é crime? Não. Comprar uma touca ninja é crime? Não. Martelo? Não. Pé de cabra? Não. Luva? Não. Mas se, na fase de preparação, o autor compra uma arma de fogo ilegal, aí sim ele comete crime. Então, perceba, a fase de preparação não é punível, a não ser que um dos atos preparatórios constitua por si só um crime autônomo, porte legal de arma de fogo. Então, o indivíduo vai ser punido por porte legal de arma de fogo, mas não pelo crime de roubo a banco. Tranquilo? Próxima fase, execução. Execução é o quê? Quando o autor pratica o primeiro ato executório. Desembarcou na frente do banco, sacou a arma de fogo, caminhou em direção à porta giratória, apontou para o segurança do banco e falou: olha, isso aqui é um roubo, ato executório. Anunciou o roubo, ato executório. Ele já iniciou os atos executórios. Essa fase de execução, daí para frente, nós temos a punição, seja pelo crime na modalidade tentada ou na modalidade consumada. E, por fim, a consumação do crime. Tá? Se não, né, se foi possível atingir o objetivo, o crime disse, né, consumado. Tranquilo? Quais são os elementos da tentativa, tá? Início da execução. Eu não falei que a cogitação e o planejamento, em regra, não são puníveis? Então, elementos da tentativa. O autor tem que ter, pelo menos, iniciado a execução para responder, pelo menos, por tentativa. Se ele estiver só na fase da cogitação ou da preparação, não há o que se falar em punição, em regra, como eu disse, a não ser que um ato preparatório constitua um crime autônomo. Próximo elemento, não consumação. O crime não pode ter se consumado. Se se consumou, não é tentado. E o último elemento, ele não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Na hora que ele desembarcou na porta do banco, que ele chegou e anunciou aquele roubo, começou a chegar um monte de viatura. O ladrão fez o quê? Entrou no carro e, vazou na braquiara. Então, circunstâncias alheias. O que são circunstâncias alheias? São circunstâncias fora da vontade do autor. Não é algo que ele estava planejando, não é algo que ele queria, não é algo que ele desejava. Tranquilo? Em relação ainda à tentativa, ela é subdividida. Olha, então nós temos algumas classificações no que se refere à tentativa. Primeiro, tentativa perfeita. Tá? Tentativa perfeita e imperfeita. Na tentativa perfeita é quando o autor, ele executa todos os atos executórios. Ele esgota os atos executórios. Qual crime eu vou praticar? Homicídio. Vou matar alguém. Peguei um revólver com capacidade ali para 6 disparos. Coloquei as 6 munições, cheguei na vítima, efetuei 6 disparos. Eu esgotei os atos executórios. Todos os atos executórios que estavam à minha disposição foram esgotados. Eu podia efetuar 6 disparos, efetuei os 6. Tentativa perfeita. E a tentativa imperfeita? Imagine no mesmo exemplo, eu poderia efetuar 6 disparos, mas eu só efetuei 3. Esgotei os atos executórios? Não. Poderia ter efetuado mais 3 disparos, mas eu não efetuei.
tentativa imperfeita. Tentativa cruenta e incruenta. São termos importados lá da medicina legal. Tentativa cruenta. Imagine, crime de homicídio, exemplo clássico para explicar, tentativa cruenta e incruenta. Efetuei os disparos na vítima, acertei ela, gerei uma lesão, tentativa cruenta. Também chamada de tentativa vermelha. Causei uma lesão. Tentativa incruenta, efetuei os 6 disparos, mas não acertei a vítima. Vou responder pelo homicídio tentado? Vou. Eu queria matar, tentei, mas não acertei. Tentativa incruenta ou tentativa branca. Certo? Seguindo. Alguns crimes não admitem a tentativa. Quais são eles? Crimes culposos. Bom, nós vimos que eles se consumam no momento do resultado. Então, crime culposo não admite tentativa. Ok? Os crimes culposos não admitem tentativa. Crimes pré-terdolosos. O que é um crime pré-terdoloso? É quando eu tenho dolo na ação e culpa no resultado. Eu queria a ação, mas não aquele resultado. Exemplo, tá? 2 pessoas brigam num bar e uma, dá ali um soco na cara da outra. Quem dá um soco no outro, qual que é a intenção? Lesionar. Que crime ele deseja cometer? Lesão corporal. Então ele tem dolo, vontade na ação, dar um soco. A vítima toma um soco no queixo, nocauteia, cai no chão e bate a cabeça numa quina, ok? E vem o quê? A óbito, morreu. O autor desejava o homicídio, a morte da vítima? Não, ele desejava lesionar, crime pré-terdoloso. O indivíduo, o autor, tem dolo na ação e culpa no resultado, certo? Crime pré-terdoloso. Dolo na ação, culpa no resultado. Também não admite tentativa. Crimes unissubsistentes são aqueles crimes praticados através de uma ação apenas. Exemplo, injúria. Tem como eu fracionar a injúria? Não. Eu falo uma palavra e cometo injúria contra alguém. Injuriei a pessoa. Crime unissubsistente. Já que não dá para fracionar, então não tem como ser tentado. Tá ok? Porque eu pratico ele através de uma ação. Injuriei. Pronto. Crime se consumou. A pena da tentativa é a mesma pena do crime, no entanto, reduzida, olha aí, de 1/3 a 2/3. Então, quem comete o crime tentado responde pela mesma pena do crime consumado, com a redução de 1/3 a 2/3. Isso vai depender do quê? Do quão perto da consumação a pessoa chegou, ok? Então, crime de homicídio, tá? Efetuei disparos de arma de fogo contra a vítima, não acertei nenhum. Pode ser uma redução de 2/3. Redução grande. Efetuei disparos contra a vítima, acertei, ela foi para socorrida, ficou na UTI lá 1 mês, em coma. Olha, chegou bem próximo da consumação. A redução pode ser de 1/3. Seguindo, vamos falar também sobre alguns institutos: desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Primeiro, desistência voluntária. Olha aí. Na desistência voluntária, o autor inicia a execução. Ele iniciou a execução, mas ele interrompe os atos executórios por vontade própria, tá? Desistência voluntária. O autor inicia a execução, mas ele interrompe os atos executórios por vontade própria, por livre e espontânea vontade, ok? Sem nenhuma circunstância alheia. Exemplo, no nosso crime de homicídio, o autor chegou, efetuou 3 disparos na vítima e desistiu da ação. A vítima caiu lá no chão, começou a agonizar, pediu, pelo amor de Deus, não me mata, eu tenho família. O autor se compadece dela e deixa de efetuar os demais disparos. Então, desistência voluntária. O autor iniciou a execução, olha, ele inicia, mas ele não esgota os atos executórios. Ele para no meio do caminho. Mesmo tendo atos executórios disponíveis, mesmo tendo mais munições, ele desiste voluntariamente. Ele se compadece da vítima. Por algum motivo, ele desistiu por conta própria. Qual que é a consequência jurídica? Ele só responde pelos atos praticados. Crime de homicídio. Efetuou 3 disparos. Acertou 1 na vítima. A vítima caiu. O autor chegou, a vítima, não, pelo amor de Deus, não me mata.
tenho família, tenho 2 filhos para criar. O autor se compadece, desiste do homicídio. Ele responde pelos atos já praticados. Nesse caso, lesão corporal. Ok? Arrependimento eficaz. No arrependimento eficaz, o autor esgotou os atos executórios. O autor chegou com um revólver com 6 munições e efetuou os 6 disparos. Perceba, diferente da desistência voluntária. Na desistência voluntária, ele não esgota os atos executórios. No arrependimento eficaz, ele esgotou os atos executórios. Todos os atos executórios que estavam à disposição dele, ele utilizou. 6 munições, 6 disparos. No entanto, o autor faz de tudo para evitar o resultado. A vítima cai lá agonizando com 6 disparos pelo corpo. Pelo amor de Deus, me socorre. O autor se compadece dela e socorre ela. Se esse socorro tiver capacidade de salvar a vida da vítima, a consequência jurídica é a mesma da desistência voluntária. O autor responde somente pelos atos já praticados, nesse exemplo nosso, lesão corporal. Ok? Já o arrependimento posterior é diferente, ele é direcionado aos crimes contra o patrimônio. Olha aí, além de ser apenas direcionado aos crimes contra o patrimônio, o crime tem que ter sido cometido sem violência ou grave ameaça. Obviamente, não se aplica aí ao crime de roubo, mas se aplica ao crime de furto. Ok? Reparado o dano, então o dano tem que ter sido reparado antes de recebida a denúncia ou a queixa. Então o autor foi lá e furtou, tá? Furtou numa padaria, né? Foi lá e furtou alguma coisa, furtou um objeto. Depois, no meio do caminho, ele se arrepende. Olha, ele já cometeu o crime, já consumou o crime. Mas ele se arrepende. Ele lembra da mãe dele falando com ele lá na infância, assim, olha, meu filho, não pegue aquilo que não é seu, tá? Não pegue aquilo que não te pertence. E aí ele volta lá, arrependido, e devolve aquele objeto furtado. Arrependimento posterior. Ele também precisa ser voluntário, ok? Não pode ser sob pressão. Ah, o cara roubou lá, né, no aglomerado, e aí os traficantes pegaram, deram ele uma surra e falaram assim, olha, volta lá e devolve. Volta lá e devolve a bicicleta lá para o morador do aglomerado. Ele foi lá e devolveu. O arrependimento posterior? Não, não foi voluntário. Foi sob pressão. Tá? Nesse caso, qual que é a consequência jurídica? Tá? Detalhe, né, mais uma vez, essa reparação do dano ela tem que ser antes do juiz receber a denúncia do Ministério Público ou a queixa nos casos dos crimes de ação penal privada, ok? Então, o juiz não pode ainda ter recebido a denúncia ou a queixa. Olha lá, qual que é a consequência jurídica? O autor vai ser processado pelo crime? Vai, né? Vai ser processado pelo crime. Porém, ele vai ter uma redução na sua pena de 1/3 a 2/3. Tranquilo? Cuidado para não confundir, principalmente o arrependimento eficaz com o arrependimento posterior. Tá? É comum que a banca tente te confundir. Ela coloca aí um caso de arrependimento posterior, cita o arrependimento posterior e coloca aí um crime de roubo, por exemplo. Tá? Ou ela tenta te confundir no arrependimento posterior com arrependimento eficaz. Ah, o autor efetuou 6 disparos contra a vítima caída, o autor não tinha mais munição, o autor não quis deixar ela lá para morrer, resolveu socorrer ela. Trata-se de arrependimento posterior negativo. Opa, peraí. Isso é arrependimento eficaz. Arrependimento posterior somente nos crimes contra o patrimônio. Seguindo aí, vamos falar sobre o crime impossível, tá? Crime impossível. Então, existem crimes que são impossíveis de ser cometidos. E ele pode ser impossível por 2 motivos. Primeiro motivo, ineficácia absoluta do meio. O meio utilizado para praticar o crime, ele é ineficaz de maneira absoluta. Totalmente ineficaz. Imagine aí, vamos pegar um exemplo, tá? Uma pessoa com o objetivo de matar outra, pega uma arma, um simulacro, uma arma de airsoft, né? Chega perto da vítima e começa a pressionar o gatilho, mas não sai nada. Qual que é o meio utilizado para matar a pessoa? A arma. Aquela arma vai efetuar um disparo real? Não. Então, nós temos uma ineficácia absoluta do meio utilizado para se cometer o crime.
Portanto, eu digo que isso é um crime impossível, não há o que se falar em punição. Tranquilo? Tá? Agora, percebam, né? O autor chega lá com uma arma, aponta para a vítima. Tá? A vítima não sabe que aquilo é um simulacro, que é uma arma de airsoft, uma arma de brinquedo. Né? O autor ameaça, eu vou te matar, poderia configurar o crime de ameaça. Tranquilo? Mas em relação ao crime de homicídio, eu digo que é um crime impossível, porque aquele meio utilizado, ele possui uma ineficácia absoluta, é impossível matar a vítima com disparos de arma de fogo, se aquilo não é uma arma de fogo real, certo? Próxima hipótese aí em que o crime seria impossível é pela absoluta impropriedade do objeto. O objeto do crime. Olha, no exemplo que nós demos, qual que é o meio utilizado? A arma de brinquedo. E qual que é o objeto? A vítima. Aqui agora, na absoluta impropriedade do objeto, nós estamos falando não do meio, mas do objeto do crime. Vamos dar um exemplo? Imagine que alguém tenta cometer, desejando cometer um crime de homicídio, tá? Chega aí numa casa e aí vê lá uma pessoa parada na janela, né? Vê lá um manequim e chega e efetua diversos disparos contra aquele manequim. Olha, é possível cometer o crime de homicídio contra um manequim que não tem vida? Um boneco? O autor efetuou os disparos num boneco. É possível? Não. O objeto possui o quê? Absoluta impropriedade. Aquele objeto, somente pessoas são vítimas do crime de homicídio. Objetos não. Então, nesse caso, em relação ao crime de homicídio, não há o que se falar. Ah, o autor cometeu o crime de dano. Ok. Crime de ameaça. Chegou lá e efetuou disparos na casa da vítima. Quem sabe, a depender da situação, pode ser. Mas em relação ao crime, né, objeto, o crime cujo autor objetivava cometer, não há o que se falar em crime. É um crime impossível. Tranquilo? Então, falamos aí sobre os aspectos gerais da parte do crime, tá? Então, é uma aula curta, é uma aula pequena. Essa é a nossa missão 03, ok? Uma aula curta, pequena. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a teoria geral do crime, que é um assunto um pouco mais extenso, que, como eu já disse, é a coluna vertebral do direito penal. Compreender a teoria geral do crime é fundamental para se compreender todo o direito penal. Tranquilo? Então, aguardo vocês aí na próxima aula. Um abraço a todos.